tema de hoje é conspiração dos ímpios escarnecedores. É uma palavra complexa, mas vamos para a leitura para você entender, meu amigo, minha amiga. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11 em diante, que diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiquem também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Você vê que teve uma conspiração de pessoas ímpias querendo matar a Paulo, porque Paulo era um perseguidor e agora se torna perseguido por causa de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus. Mas vamos ler mais o texto. No versículo 13 disse assim: E eram mais de 40 que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram: Conjuramos-nos sob pena de maldição, e nada provamos até que matemos a Paulo. Então 40 pessoas se uniram no mesmo objetivo. Versículo 15. Agora, pois, vós com conselho rogai ao tribuno que vós o traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. Versículo 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Paulo estava preso. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa ali a comunicar. Tomando, pois, ele, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-lhe a si, rogou que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. Só até aqui, meu amigo, porque o importante é a gente entender o tema. Paulo estava preso porque ele estava ministrando a palavra, e muitas pessoas achavam que ele estava indo contra a fé de Moisés, contra a palavra que já estavam eles seguindo os judeus, da lei de Moisés. Só que aqui já fala de Jesus Cristo. E Paulo foi preso, e ali uma pessoa, né? Você vê como Deus faz? Deus é maravilhoso, né? Deus, para dar uma libertação, uma restauração, e não deixar Paulo morrer, que não era o tempo dele, Deus colocou uma pessoa para ouvir, para depois vir alertá-lo. Só para você vir entender como é que as coisas trabalham de Deus. E aí aquele jovem foi e falou para Paulo, Paulo rogou aos centuriões para que eles arrumassem uma forma de protegê-lo. Depois você estuda a história para você ver o que aconteceu. Mas o tema de hoje, como é conspiração dos ímpios escarnecedores, você vê que essas pessoas, Paulo já estava preso, e eles não se conformavam, porque Paulo estava pregando a palavra de Deus e falando que Jesus Cristo era o Senhor. E eles achavam que Jesus Cristo não era só um homem qualquer, um profeta. Mas Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, morto, ressuscitou e deixou os discípulos para fazer a obra. Quando Paulo estava perseguindo Jesus, perseguindo o servo de Jesus, Jesus apareceu no resplendor de glória, como uma luz, e aí falou: Paulo, Paulo. E aí daí em diante ele se converteu, se preparou e começou a pregar a palavra de Deus. E aí, quem era aquele que perseguia se tornou perseguido. Estava preso, e esses escarnecedores, esses ímpios, sem conhecer a palavra, juntaram várias pessoas, como já foi falado, para matar a Paulo e armaram uma cilada, mas Deus fez uma forma de revelar para que chegasse a ele, para que ele não morresse, porque não era o tempo dele. E você percebe que hoje em dia, até hoje, tem gente fazendo isso. Tem gente que acha
que o Evangelho de Cristo está atrapalhando a vida delas. Muitos acham que está errado. Então, nossa Bíblia deixa bem claro que o Evangelho é boas novas. Que aqueles que ouvem a palavra e escutam e querem e têm amor a Deus e são de Deus, ficam felizes quando ouvem a ministração da palavra, quando ouvem a pregação, quando ouvem a verdade que vai libertá-lo. Mas aqueles que não são de Deus, aqueles que não abrem o coração, que deixam o coração duro, ficam com raiva, com ódio, e aí o inimigo entra e começa a usar essas pessoas para prejudicar o Evangelho de Cristo, para prejudicar aqueles que são ungidos de Deus, para prejudicar aqueles que buscam o Senhor. Vocês já devem ter visto quantas pessoas levantam falso, mau testemunho, ficam contra as pessoas que são de Deus. Isso foi no passado, é atualmente. Ao ponto deles que 40 homens se juntaram, juraram que não comeriam, não beberiam, até fizeram uma armadilha para que quando Paulo, eles fizessem uma armadilha, quando Paulo aparecesse ou tirasse ele da prisão, eles invadiriam aquele espaço ali e matariam a Paulo e depois fugiriam, porque eram muitos. As guardas que estavam ali tomando conta não poderiam dar conta. Mas Deus preparou tudo para que ele não caísse nessa cilada, essa conspiração dos ímpios, dos escarnecedores. E Deus deu o livramento para Paulo, para que Paulo pudesse pregar o Evangelho. Depois você estuda a história, que você vai ver que Paulo saiu dali, pelo procedimento que Deus usou, até os centuriões para tirar Paulo dali escondido. Mas Deus fez o mover para que ele não fosse morto. Então, meu amigo, que você saiba que a gente, quando está buscando Deus, muita gente não vai aceitar. Eu mesmo, quando eu me converti, um monte de amigos meus se afastaram de mim. Não foi eu que me afastei deles. Eles se afastaram de mim. E hoje, até hoje, tem muita gente que não fica perto de mim, porque acha que eu estou errado, que acha que é isso, que é aquilo. Não é. Por causa da luz, por causa da palavra de Deus. E muita gente não entende isso. Por isso que muitas pessoas, quando se convertem ao Senhor, tá indo para a igreja, jogava bola, bebia, fumava, aprontava mil e uma, não. E aí, não é que essas pessoas são ruins. Aí quando você para de fazer essas coisas, de falar palavrão, essas coisas, muita gente se afasta de você. Elas acham que você agora é santo. Não é que você é santo, é que você está buscando ao Senhor e o Senhor está te tocando para você mudar o seu comportamento, as suas palavras, as suas formas. Porque muita gente não tem caráter, não tem honra. E quando você começa a buscar Deus, Deus começa a dar o caráter de Cristo, a forma de Cristo, a honra de Cristo. Deus começa a mudar você de dentro para fora. Deus tira tudo aquilo que é ruim e começa a colocar coisas novas, que é a palavra, boas novas. Aí você começa a parar com essas coisas ilícitas. E aí as pessoas se afastam de você, porque elas se acham impuras. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreendem, e as trevas ficam contra. O que é as trevas? Aquelas pessoas que não aceitam a luz do Senhor. E aí elas se levantam, ficam contra. E se você continuar insistindo, é perigoso elas fazerem igual fizeram com Paulo. Tentaram até matar Paulo. Mas Paulo se livrou. E nós nos livraremos dentro da vontade de Deus. Porque Deus, ele pode todas as coisas. E todas as coisas é possível ao Senhor. E se nós cremos, veremos a glória de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas. Então, que essa palavra fica para o teu coração, que Deus te abençoe grandemente através desse tema, conspiração dos ímpios escarnecedores. Que Deus te abençoe, meu amigo, grandemente.